Essa briga, segundo o El Gráfico da Argentina, é a terceira maior briga da história do futebol. Aí. Perdão, a 13ª. Eles fizeram pô. um ranking de 20 e essa briga é a 13ª maior. Dá pra botar no currículo isso? Pô, Certamente foi um tomei um chute, né? A 13ª maior briga, eu tomei um chute. Tá no Dá pra levar o bicho, né? Ele tava lá. E aí vem a final contra o Palmeiras. A final contra o Palmeiras, a Mercosul, depois que nós passamos do Peñarol, cara, foi assim, nós estávamos num time que, eu brinco, é mais fácil eu lembrar a escalação do Palmeiras, né? Brincadeira, mas assim, porque a escalação do Palmeiras tinha só jogadores... Júnior Baiano, Alex, Zinho, César Sampaio, Euler, Paulo Nunes. Roque Júnior, peraí, vamos por parte. Marcos goleiro, Arce, Júnior, Roque Júnior, Júnior lateral, César Sampaio, acho que o Rogério também estava, talvez só o Rogério, acho que não pegou, acho que só o Rogério não pegou a seleção, posso estar enganado, mas aí tem Paulo Nunes, Asprilha, quer dizer, Zinho. Zinho, Euler. Então, quer dizer, se eu salve, né, se o Rogério escutar isso, se ele pegou a seleção, não lembro, mas só um ali não tinha. E nós estávamos com o lateral direito, que era um segundo volante deslocado 2 jogos atrás, o Juan... Juan não. Era o Juan não. 99 era... Não, era o Juan, não era? O time? Não, o Júnior Baiano. Célio Silva, Juan. Tava no Juan. Palmeiras já. Célio Silva, Juan e Juan. Juan. Célio Silva com o joelho ruim, só chutava com a perna esquerda. Atiço. Verdade. Leandro. O Ávila, Jorginho. Leandro, Marcelo Rosa. Marcelo Rosa. E Leonardo Inácio. O Léo Inácio, que era um lateral esquerdo deslocado para 10. Caio, Leandro Machado e Reinaldo. O Reinaldo que jogou a final do Carioca, porque o Romário machucou, ele entrou. Não, o Romário foi embora. Não. Eu tô falando daquele ano. Sim. Ele entrou na final do Carioca, porque o Romário machucou. Voltou pro Júnior. Depois ele começou a voltar pro profissional, mas não jogou. E não jogou mais nenhum jogo. Aí jogou a final... a semifinal e final, né? Quando o Romário saiu, ele E o gol foi do Lê, que entrou no lugar do Marcelo Rosa. Que tinha 17 anos e entrou Lê, Iranildo e Reinaldo. Pois é. Então, o Romário, vocês viam da crise da festa da uva. Essa daí é uma história bem mal contada. Teve a festa, nós fomos, mas fala... Apesar da derrota. Eu falo assim, era a derrota e era a não classificação entre os 8. Então, assim, só que pro Juventude. A festa da uva, o pessoal... Depois desse jogo, teve uma Inter-Libertadores. Teve uma repescagem. E nós ficamos lá, nós não voltamos de lá. Nós ficamos lá para jogar contra o Inter em Porto Alegre. Só que os caras... É o que eu falo assim, mandaram embora. Eu tava na festa da uva, eu e o Romário na festa da uva. Como é que a gente volta e o Romário é mandado embora e o Maurinho não? Então, assim, os caras arrumaram uma forma... Queriam mandar. Não tem... As pessoas falam, que festa da uva, teve a festa da uva, nós saímos pela porta da frente do hotel, dando tchau pra turma, porque tava liberado. O Romário tinha sido convidado, na época o Romário tinha o Café do Gol também, né, que era uma boate. Então, assim, eu lembro de quem foi convidar, e lá era o dono da boate, tipo assim, teoricamente, não foi... a festa da uva era a divulgação de uma festa que ia ter na cidade, que lá tinha a festa da uva, que era uma semana de festa lá. Então a divulgação ia ser naquela boate e tal. Então, e os caras contam, pra mim, eu voltei, aumentou minha pressão, porque os caras, porra, mandaram o Romário embora, não mandaram o Maurinho, todo mundo ficou... agora tem que mandar o Maurinho também. Se mandou o Romário, então, quer dizer, todo mundo queria que eu fosse mandado embora por causa daquilo. Eu até uma vez, eu cheguei na Gávea, não aguentava mais de pressão. Aí tinha um repórter lá de rádio, não lembro exatamente, falando, pô, mas como é que pode? Mas ele falando, eu fiquei pé da vida, porque ele não falou fazendo a matéria. Ele falou meio torcedorzão, sabe? Tipo, como é que pode o Romário, tipo... Você vê que ele tá incomodado que o Romário saiu e eu não. E eu falei, essas horas que você vê quem tem moral, né? Eu falei zoando assim, pô, pra que eu falei também? Aí a pressão só aumentava. Mas aí entrou a semifinal, foi antes da semifinal. Aí no primeiro jogo, cheio de cartazes, né? Nós tivemos que sair do Rio, fomos pra Teresópolis. Foi nesse jogo que colocaram a faixa?
Não, aquela faixa era da época do Sebastião Rocha, aquela faixa grandona. Pra tirar você? Pra tirar o Tião Mauriano, aí foi em 97 mesmo. Aquilo ali foi lá no início, então. Lá no início. Aquela faixa lá, né? Abrindo um parente aqui da história, só pra voltar nessa faixa. Aquela faixa é a única coisa que me incomodou. Sério, né? Assim, porque assim, 1º de abril, né? Provavelmente vamos falar. Todas as confusões e pressões, era tudo meio que faz parte. Perdemos um jogo, vai tomar pressão. Né? Vai ter tudo o porquê da pressão. Aquela faixa foi a única coisa que me incomodou. E me incomodou depois do jogo. Quando eu tava saindo, o jogo foi no Campo do Olaria, então a gente sai, né? Pra quem não conhece, você sai do estádio, do vestiário, você tem que cruzar, você cruza o clube social lá pra sair. E dentro do clube social tinha um senhor, falou, Maurinho, eu posso falar com você? Aí eu falei, pode. Aí eu até parei assim, eu falei, puta, já vou escutar uma graça aqui. Aí e o cara falou, ó, eu sou torcedor do Flamengo não sei quantos anos e tal. Também já critiquei algumas atuações e tal, mas, cara, aquela faixa ali, torcedor não gasta dinheiro. Porque antigamente, né, aquelas faixas eram pintadas à mão, lembra? Era aquelas, né, era tudo pintado à mão e era uma faixa gigante, tinha, sei lá, uns 15 metros de faixa. Ele falou, cara, aquilo ali é caro. O torcedor não vai gastar dinheiro pra pintar uma... Eu falei, quem é Maurinho, né? Tanto jogador que ganha muito, né? Eu era o mais um num plantel, né? Não era o cara do plantel que veio e não tava fazendo por onde. E tinha acabado de chegar. E tinha 6 meses, 5 meses. Eu cheguei em março, É porque foi depois daquela... Da Copa do Brasil que nós perdemos, Aí aquilo eu falei, cara... Aí eu fui e perguntei pro cara, mas, porra, se não é torcedor, é quem? Né? Tipo assim, olha, eu tinha 22 anos, totalmente perdido. Ele falou assim, sei, você vai ter que descobrir, ou é jogador, ou é diretor, ou é... Aí aquilo ali me arrebentou, porque eu fui pra casa, eu lembro que eu fui pra casa num ônibus, falei, cara, mas jogador... Aí eu comecei primeiro a pensar, mas jogador, o que jogador... Seria, né? Não, aí... Por quê? Só que daí você começa a falar, mas cara, pô, uma faixa pra mim daquele jeito, mas não, o negócio tá esquisito mesmo. Aí eu comecei a raciocinar que o negócio não tava esquisito. Mas nunca soube. Mas aquilo ali me fez me afastar um pouco do grupo, assim, porque eu fiquei meio cabreiro com o grupo, com a diretoria. Às vezes passava algum diretor, falava uma graça, não sabe. Aí você não sabe. A de estar dormindo com o inimigo, né? Você não sabe quem é. E tentando entender o porquê, né? Aquilo ali ficou, porra, mas por quê? Nunca voltou a faixa. Não, nunca mais voltou, nunca soube, nunca ninguém falou nada, morreu. Aquilo ali existiu só naquele jogo. E se o cara não tivesse falado comigo, o senhor lá na saída, se não tivesse falado dessa maneira que ele falou, talvez nem eu lembrava, sabe? Mas aquilo ali me arrebentou por uns 4 meses. Eu passei 6 meses, aqueles 6 meses que eu cheguei, 6, 7 meses ali primeiro, era Gávea, era Flabarra, não era nem Gávea, era Flabarra, casa. Não saía, não tinha amizade, ninguém me chamava. Aí eu ficava assim, porra, ninguém me chama pra nada, que tá muito estranho. Mas tinha 30 e tanto no plantel, né?